Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 13 de outubro. Eu estou gravando o livro do profeta Zacarias. Então, ouça o capítulo 5 do profeta Zacarias. A sexta visão, 2 pontos. O rolo voante. E outra vez levantei os meus olhos e olhei, e vi um rolo voante. E ele me disse: que vês? E eu disse: 2 pontos. Vejo um rolo voante que tem 20 côvados de comprido e 10 côvados de largo. Então me disse: 2 pontos. Esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será desarraigado, conforme a maldição de um lado, e qualquer que jurar falsamente será desarraigado, conforme a maldição do outro lado. Eu a trarei, disse o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão, e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e pernoitará no meio da sua casa, e a consumirá com a sua madeira e com as suas pedras. A sétima visão, 2 pontos. A mulher e o Efa. E saiu o anjo que falava comigo e me disse: 2 pontos. Levanta agora os teus olhos e vê que é isto que sai. E eu disse: 2 pontos. Que é isto? E ele disse: 2 pontos. Isso é um Efa que sai. Mas disse: 2 pontos. Esta é a semelhança deles em toda a terra. E eis que foi levantado um talento de chumbo, e uma mulher estava sentada no meio do Efa. E ele disse: 2 pontos. Esta é a impiedade. E a lançou dentro do Efa e pôs sobre a boca dele o peso de chumbo. E levantei os meus olhos e olhei, e eis que 2 mulheres saíram agitando o ar com as suas asas, pois tinham asas como as de cegonha, e levantaram o Efa entre a terra e o céu. Então eu disse ao anjo que falava comigo: 2 pontos. Para onde levam estas o Efa? E ele me disse: 2 pontos. Para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar, e estando ela acabada, ele será posto ali em seu próprio lugar. A oitava visão, 2 pontos. Os 4 carros. Capítulo 6 do profeta Zacarias. E outra vez levantei os meus olhos e olhei, e vi 4 carros que saíram dentre 2 montes, e estes montes eram montes de metal. No primeiro carro eram os cavalos vermelhos, e no segundo carro, cavalos pretos, e no terceiro carro, cavalos brancos, e no quarto carro, cavalos grisalhos e fortes. E respondi e disse ao anjo que falava comigo: 2 pontos. Que é isto, Senhor meu? E o anjo respondeu e me disse: 2 pontos. Estes são os 4 ventos do céu, saindo donde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, e os brancos saem atrás deles, e os grisalhos saem para a terra do sul. E os cavalos fortes saíam e procuravam ir por diante para andarem pela terra. E ele disse: 2 pontos. Ide, andai pela terra. E andavam pela terra. E me chamou e me falou, dizendo: 2 pontos. Eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. As coroas na cabeça de Josué,
o renovo. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo, recebe dos que foram levados cativos, de Eldai, de Tobias e de Gedaías, e vem naquele dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, os quais vieram da Babilônia. Recebe, prata e ouro, e faze coroas e põe-nas na cabeça de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E fala-lhe dizendo, assim fala e diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória, e assentar-se-á e dominará no seu trono, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre eles ambos. E estas coroas serão de Elém, e de Tobias, e de Gedaías, e de En, filho de Sofonias, como um memorial no templo do Senhor. E aqueles que estão longe virão e edificarão o templo do Senhor. E vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me tem enviado a vós. E isso acontecerá se ouvirdes muito atentos à voz do Senhor vosso Deus. O jejum que não agrada a Deus. Zacarias capítulo 7. Aconteceu, pois, no ano 4º do rei Dario, que a palavra do Senhor veio a Zacarias no dia 4º do 9º mês em Quisleu, quando de Betel foram enviados Sarezer e Regem-Meleque e os seus homens para suplicarem o favor do Senhor. Disseram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas, chorarei eu no 5º mês, separando-me, como o tenho feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo, fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo, quando jejuastes e pranteastes, no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, jejuastes vós para mim mesmo, para mim? Fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo, quando jejuastes e pranteastes, no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, jejuastes vós para mim, mesmo para mim? Uma pergunta que Deus faz através do profeta. Ou quando comestes e quando bebestes, não foi para vós mesmos que comestes e bebestes? Não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas precedentes, quando Jerusalém estava habitada e quieta, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados? E a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo, assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo, executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia cada um a seu irmão. E não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente o mal cada um contra o seu irmão no seu coração. Eles, porém, não quiseram escutar e me deram o ombro rebelde e ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara
pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes, donde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E aconteceu que, como ele clamou, e eles não ouviram, assim também eles clamarão, mas eu não ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu precisei dar um stop aqui rapidinho, vou repetir o versículo 13 do capítulo 7 de Zacarias. E aconteceu que, como ele clamou e eles não ouviram, assim também eles clamarão, mas eu não ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. E ainda tem gente que brinca com Deus, né? Pensa que porque Deus é amor, Deus é longânimo, Deus é misericordioso, mas Deus é justiça e Deus também é fogo consumidor. Então Deus está dizendo aqui, aconteceu que como ele clamou e eles não ouviram, assim também eles clamarão, mas eu não ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Houve um rei no passado, o rei Saul, que ele desobedeceu tanto a Deus, ele se tornou tão mau e perverso, que no final da vida dele, ele procurou Deus, falou com Deus, mas Deus não o respondeu mais, Deus não o ouviu. E ele então procurou a feiticeira, a pitonisa. Está na Bíblia, no livro de Samuel. Então, precisamos ter muito cuidado. Deus vai dando tempo ao homem, vai dando tempo, vai perdoando, vai dando uma oportunidade, vai dando outra, vai dando uma, vai dando outra, mas chega o momento do limite de Deus. Então ele diz aqui, eles clamarão, mas eu não ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você que está ouvindo esta leitura, que nós possamos estar numa posição diante de Deus, de obediência, que Deus esteja ouvindo o nosso clamor, ouvindo as nossas orações. É muito triste quando o homem chega nesse ponto de orar, clamar e Deus não ouvir mais. Quando isto acontece, é porque Deus deu todas as oportunidades para o homem se consertar e se arrepender e se humilhar diante de Deus. Continuando. E os espalharei com tempestade entre todas as nações que eles não conheceram, e a terra será assolada atrás deles, de sorte que ninguém passará por ela, nem se voltará, porque tem feito da terra desejada uma desolação. Não é o que está acontecendo hoje? Hoje nós estamos vendo coisas tão absurdas que nós até falamos, parece que estamos vivendo pior do que Sodoma e Gomorra. Nós estamos vendo aí classes de pessoas abrindo igreja, ministrando a Santa Ceia. Mulher casada com mulher, sendo pastora da igreja. Homem casado com homem, sendo pastores de igrejas, né, que eles fundaram. E eu não vou citar aqui os absurdos, porque você está ouvindo essa leitura, você sabe o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então isso está provocando a ira em Deus. Aí eles dizem que Deus é amor, que nós pregamos maldição, que nós não temos amor, que nós não temos misericórdia, mas não somos nós, é a palavra de Deus. Mas quem está no pecado e perde o temor a Deus, não quer ouvir a verdade, não quer se consertar. Que Deus tenha misericórdia de nós, volto a dizer. Nós temos família, eu no caso tenho filhos, tenho netos, já tenho 2 bisnetos, tenho uma família grande e eu clamo a Deus pela minha família. Que Deus tenha misericórdia e salve a todos, que ainda tem muitos que não estão na presença do Senhor. Mas eu não deixo de falar a verdade para todos, na medida que posso. Então, que você
seja um atalaia do Senhor. Que você, homem ou mulher, jovem ou adolescente ou criança que esteja ouvindo esta palavra, não brinquemos com Deus. Com Deus não se brinca. São meus comentários. Bênçãos prometidas, capítulo 8 do livro do profeta Zacarias. Você está ouvindo a leitura do dia 13 de outubro. Depois veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, zelei por Sião com grande zelo, e com grande indignação zelei por ela. Olha, com grande zelo, mas também com grande indignação. Prestem atenção. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á a cidade de verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte de santidade. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Eu tive a oportunidade de conhecer Jerusalém. Glória a Deus! Quando eu coloquei meus pés em Jerusalém, eu tive muita emoção, mas muita mesmo, de saber que eu andei onde Jesus andou. É tão lindo, é tão maravilhoso que não tem como explicar o que a gente sente. Se você que está ouvindo essa palavra ainda não foi a Jerusalém, se tiver oportunidade de ir, vá. E se você já foi, você sentiu com certeza o mesmo que eu estou sentindo. Contemplar o Rio Jordão, onde Jesus foi batizado, navegar no Mar da Galileia, gente, é algo assim tremendo. E eu tive esta oportunidade em julho de 2015. Continuando. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Se isso for maravilhoso aos olhos do resto deste povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente. E trá-los-ei, e habitarão no meio de Jerusalém, e serão o meu povo, e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Aleluia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Esforcem-se as mãos de todos vós, que nestes dias ouvistes estas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes destes dias não houve aluguel de homens, nem aluguel de animais, nem havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo, porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu companheiro. Mas agora não serei para com o resto deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Porque a semente prosperará, a vide dará o seu fruto, e a terra dará sua novidade, e os céus darão o seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde tudo isto. Glória a Jesus! E há de acontecer, ó casa de Judá, e ó casa de Israel, que assim como fostes uma maldição entre as nações, assim vos salvarei, e sereis uma bênção. Não temais, esforcem-se as vossas mãos. Maravilha de Deus, glória a Jesus. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi,
Assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e à casa de Judá nestes dias. Não temais. Aleluia. Eis as coisas que deveis fazer. Falai verdade, cada um com seu companheiro. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu companheiro, nem ame o juramento falso, porque todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. E a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º mês, e o jejum do 5º, e o jejum do 7º, e o jejum do 10º mês será para a casa de Judá gozo e alegria, e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Oh, aleluia! Amai, pois, a verdade e a paz. Que lindo, não é? Eu acho. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Ah, que versículo lindo! Zacarias 8:21. Vou até repetir. E os habitantes de uma cidade irão a outra dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Glória a Deus. Assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão-se na orla da veste de um judeu, dizendo, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Oh, glória a Deus, aleluia! Maravilha de Deus! Naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu, dizendo, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Que maravilha esse versículo. Então, no início da leitura do livro do profeta Zacarias, se você ouviu a leitura do dia 12, após a leitura do dia 12, eu fiz um pequeno resumo da biografia do profeta Zacarias. Então, eu espero que você esteja ouvindo, seguindo esta leitura, para você entender estas profecias. Então, fica aqui a leitura do dia 13 de outubro. Eu espero você na próxima gravação, se assim você desejar. Deus te abençoe. Muito obrigada por me ouvir. Eu li dia 13. A próxima gravação será o dia 14 de outubro. Você vai ouvir os capítulos 9, 10 e 11 do livro do profeta Zacarias. Muito obrigada por ouvir Neuza Baldini. Um grande abraço. Sempre que lembrar, ore pela minha vida. Eu necessito das vossas orações. Eu tenho dito que eu tenho gravado esta leitura com algumas dificuldades. Estamos com alguns problemas, alguns pequenos problemas de saúde, com cirurgia marcada, uma cirurgia, meu esposo também, mas eu estou correndo com esta leitura para ver se eu consigo terminar de gravar até o dia 31 de dezembro. Não sei se vai ser possível antes da cirurgia, mas em nome de Jesus
Você que está seguindo esta leitura, você terá toda esta tabela anual da leitura da Bíblia, do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro, em nome de Jesus. Então, você já ouviu até o dia 13 de outubro. Obrigada por ouvir Neuza Baldini.